Olá, graça e paz a todos, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um devocional, Cristo é o caminho. Espero que você esteja nos ajudando aí, dando seu like, né? Se você que não é inscrito, inscreve lá no nosso canal, Cristo é o caminho. Tem vários devocionais, estudos, e estamos com o plano de colocar muito mais coisas lá ainda. E a gente, depende de você para que a gente possa estar melhorando e o pessoal aí, entender que a gente está mandando alguma coisa boa para vocês. Dá o seu like, se inscreva. Grande bênção. Hoje nós vamos falar aqui, nesse momento nós vamos falar sobre a supremacia de Cristo. Vamos falar um pouco que fala lá em Colossenses, né? Paulo, ele está lutando através das escrituras lá para a igreja de Colossos, porque lá entrou um pessoal e o pessoal começou a querer colocar filosofias e alguns cultos, cultos de homem e tal. E ele começa a lutar contra isso daí. Então ele mostra que Cristo é o Supremo, ele é a suficiência, ele é o poder, a autoridade, ele é a soberania, ele está acima de todos e de todos. E a gente precisa somente dele, somente de Cristo. Por isso que a gente tem nosso canal aqui, Cristo é o caminho, porque somente Cristo nos leva até Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vai ler alguns trechos aqui do livro de Colossos, para que a gente possa entender que a gente não tem que incluir nada, que Jesus é a suficiência para a gente. Então nós vamos falar sobre a supremacia de Cristo. Se a gente ler no primeiro capítulo, versículo 15 diz assim, diante do versículo 15 ao 20 diz assim: este é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, está falando de Cristo, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de dentre os mortos, para que todas as coisas terá primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. É aquele em que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. A gente vê que o intuito dele aqui é combater as falsas doutrinas, e também os cultos de si próprio, a gente sabe que filosofia é muito bom, filosofia nos responde muitas coisas, mas ela não consegue, discernir Deus, E a gente vendo lá no capítulo 2, versículo 8 a 10, Paulo ele exorta assim, cuidado com as filosofias e vãs sutilezas, conforme as tradições de homens. Filosofia nos ajuda, como eu tinha falado, porém não é suficiente para explicar Deus adequadamente. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade de Deus, e nele Cristo está aperfeiçoado. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. No capítulo 2, versículo 20 e 23, também fala assim: se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, segundo as doutrinas de homens, doutrinas de homens, como assim? Não manuseie isso, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro. Tais coisas parecem ser sabedoria, mas não passa de culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascéticos. Nós vemos as pessoas que querem comandar a vida de pessoas religiosas que querem comandar a vida dos membros da igreja, pessoas que ela vem com uma falsa humildade, mas ela só está tentando conduzir a pessoa, conseguir pessoas. E esse rigor ascético, ele vem de quê? As pessoas que naquela época eles usavam o ascetismo, eles tinham uma ideia assim que através da doutrina da filosofia e assim, através de prazeres físicos e psicológicos, eles iam chegar a uma perfeição.
Então, Paulo, quando ele está falando sobre esse rigor ascético, ele está falando assim que esse rigor ascético, ou seja, fazer todas essas coisas, esses tipos de coisas psicológicas ou físicas, cultos, que tinha até partes, como se diz, parte de prostituição, né? E ele fala que essas coisas não levam a nada. Pra gente, a gente precisa do quê? A gente precisa morrer com Cristo. E ele vai ser a nossa suficiência. Se a gente vê no capítulo 3, diz assim, a partir de 1 ao 4 diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai, isso ele faz, olha lá, se fores ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, quando a gente batiza, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e fosse vossa vida, porque morresse e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Tá aí a dica. Nós somos cristocêntricos. A supremacia de Cristo, a suficiência, o poder, a autoridade, a soberania de Cristo é o que nós precisamos, certo? Obedeça a voz do nosso Senhor. É isso aí. Que Deus possa te abençoar. Espero que consiga ser claro naquilo que a gente está falando. Não precisa de nada para que eu possa ser salvo ou conseguir alguma coisa. Cristo é tudo na minha vida. Cristo é o caminho. Grande beijo para todos. Graça e paz, irmãos. Beijos.